Oi, pessoal, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de navegação aérea do curso de piloto privado. O conteúdo programado para hoje ele está mais relacionado à parte prática do curso de vocês. E o objetivo aqui vai ser tentar entender o funcionamento prático de todos os instrumentos a bordo da nossa aeronave, tá? Talvez aí alguém já tenha se perguntado no passado para que servem tantos reloginhos no painel do avião. E eu espero que por meio dessa aula vocês esclareçam pelo menos boa parte dessas dúvidas, tá bem? Dentro da nossa estrutura de conteúdos, vocês podem ver que a gente então chegou aí ao 6º encontro, tá? Faltam poucos pela frente, mas eu quero deixar claro aí que assim que as nossas aulas forem retomadas no formato presencial, eu vou dedicar uma aula inteira somente para revisar todos esses conteúdos vistos até agora. Então, se caso alguém não tenha conseguido acompanhar as aulas de forma síncrona, fiquem tranquilos, tem tempo suficiente aí para recuperar esse prejuízo, entre aspas, tá bem? Como eu tenho costume de fazer, eu gosto aí de trazer os assuntos abordados no último encontro, tá? O objetivo não é falar da parte teórica, do conceito teórico de cada um desses itens, mas só dar uma pincelada aí para vocês lembrar o que a gente tratou no último encontro, tá bem? Então a gente começou lá em declinação magnética, falamos de desvio bússola, norte, rumo e proa, verdadeiro, magnético e bússola, e também demos uma atenção muito especial ao nosso famoso pé de galinha, tá? Esse pé de galinha é um dos principais conteúdos do curso de piloto privado. E ele pode ser resolvido de duas formas bastante simples. Por meio de fórmulas, que foi apresentado nesse último encontro, mas eu não recomendo, porque decorar fórmulas acho que não é tão dinâmico assim dentro do curso. Ou então por meio de um esquema. E aí, nesse momento, eu vou dar uma atenção especial a esse esquema aqui, dado a facilidade e a simplicidade de montar ele e também para resolver os exercícios, tá? Lembrem aí, para quem está com a memória fresca, de que na estruturação do esquema, vocês vão informar os rumos em cima, proas embaixo, deriva do lado direito e correção de deriva do lado esquerdo. Em cima, o eco soma e o whisky diminui, e abaixo, o whisky soma e o eco diminui, tá? Toda essa salada de fruta aqui, pessoal, vocês vão fazer no sentido anti-horário, lembrando que a declinação magnética fica entre o verdadeiro e magnética e o desvio bússola entre o magnético e o bússola, tá? À medida que o exercício der as informações para vocês, basta vocês substituírem e aí vocês seguirem essa ordem anti-horária para chegarem nos resultados que forem precisos. Beleza? Se eventualmente alguma dúvida restou aí em relação a qualquer um desses conteúdos, por favor, entre em contato. Vou ficar muito feliz de ajudar vocês. Se preferirem também, assistam novamente a aula que permanece à disposição de todo mundo. Tá bem? Então, aí dando sequência agora ao roteiro da aula de hoje, pessoal. Esse roteiro ele está seguindo a mesma ordem cronológica do livro do Bianchi, que é a nossa principal bibliografia aí que está nos acompanhando no curso inteiro, tá? Então, se alguém preferir acompanhar por intermédio desse livro, fiquem bem à vontade. Vamos começar aí pelo sistema de pitot estático. Falaremos sobre velocímetro, altímetro, climb também conhecido como variômetro ou indicador de velocidade vertical, coordenador de curva, horizonte artificial, giro direcional, bússola magnética. Esses dois carinhas já foram vistos em outras aulas, mas eu vou dar uma atenção aqui porque faz parte do conteúdo programado, tá? E por fim, o relógio. Às vezes vocês podem pensar que o relógio não teria uma aplicabilidade tão fundamental nas operações de voo, mas ele tem. E aí vocês vão entender o porquê, tá bem? Então, começando por meio do sistema de pitot estático, pessoal. Esse sistema, ele capta a variação da pressão, tá? Para poder alimentar 3 instrumentos a bordo da aeronave, tá? Essa captação da variação da pressão, ela é feita por meio do tubo de pitot e por meio de uma tomada de pressão estática localizada do lado esquerdo da fuselagem das aeronaves, tá? Então, por meio da captação da pressão que esses dois instrumentos fazem, eles alimentam 3 instrumentos, novamente falando, velocímetro, climb e altímetro, tá? A parte técnica dessa captação aqui, ela é conteúdo programado lá da aula de conhecimentos técnicos de aeronaves, mas eu vou dar uma breve pincelada aqui para apresentar ou então para relembrar caso já tenham visto, tá? O tubo de pitot, ele capta a pressão total do ar por meio do seu orifício principal e ele também vai ter um orifício lateral que vai captar a pressão estática. Dentro desse tubo de pitot vai existir um manômetro de pressão diferencial que vai fazer a leitura dessas duas pressões
e entregar para o velocímetro a pressão dinâmica, que é o que ele precisa para poder mensurar essa velocidade, tá? A tomada de pressão estática vai medir a pressão vai medir a pressão do ar atmosférico e então também alimentar esses três instrumentos aqui por meio do funcionamento de uma cápsula aneróide, que na sequência vocês vão entender um pouquinho mais o que é, tá bem? Então assim, agora começando falando de instrumentos mesmo. Vamos começar pelo nosso velocímetro, tá? Isso aqui é um pouquinho técnico, mas eu trago essa imagem lá da PUC de Porto Alegre para vocês entenderem como é que funciona a leitura da velocidade, tá? Então, esse desenho aqui, ele está apresentado de forma inversa ao que realmente é apresentado na aeronave, tá? Mas pensem que o orifício principal, ele faz essa leitura da pressão total, como eu acabei de mencionar, e ele também tem outra tomada que mede a pressão estática. Quando essas duas pressões entram no orifício, vai existir um manômetro de pressão diferencial que vai entregar ao velocímetro a pressão dinâmica. Então, lembrando, no processo de medição de velocidade, o que nos interessa é a pressão dinâmica, aqui representado pela letra Q, tá bem? Então, é muito importante, pessoal, que quando a aeronave não se encontra em operação de voo efetiva, é importante proteger esse tubo de pitot para evitar que impurezas entrem nele, para evitar uma leitura incorreta. Tá? Lembrando que velocidade é primordial para que a aeronave se mantenha no ar e aí garante a segurança de voo de todo mundo. Tá bem? Então, aqui eu trago essa imagem dessa capa do tubo de pitot, certo? Que é muito importante que ela sempre esteja ali quando o avião não está em uso. Tá bem? Outra informação agora um pouquinho mais prática relacionada ao velocímetro. Isso aqui é a foto de um velocímetro do Cessna 152, que o Aeroclube tem à disposição aí caso queiram voar com essa aeronave. E aí, todo velocímetro, independente da categoria da aeronave e do porte dela, vai trazer algumas faixas para vocês entenderem o funcionamento dessa aeronave, tá? Então, essa primeira faixa branca, o início dela, ela quer dizer que é uma velocidade mínima de segurança em configuração de pouso e peso máximo de pouso, tá? Então também podemos dizer que é uma velocidade de stall da aeronave. Abaixo daquele arquinho branco, a aeronave ela não consegue se manter no ar, considerando estar em configuração de pouso e também com peso máximo de pouso, tá? Para quem ainda não sabe, a configuração de pouso você está flapeado e com trem baixado e travado. Isso aí vai causar mais arrasto na aeronave, consequentemente, tu vai precisar um pouquinho mais de velocidade para que a aeronave consiga se manter no ar, principalmente em função do trem de pouso baixado e travado. Tá bem? O início do arco branco, ele faz menção à velocidade mínima para operação em configuração limpa. Ou seja, naquele arquinho ali, se a aeronave está sem flap e sem trem de pouso, ou seja, o trem de pouso recolhido, ela consegue se manter num voo reto nivelado, tá? Esse início do arco branco significa isso aí, tá? E ela leva o nome de VS, ok? O final do arco branco, pessoal, FE, é a velocidade máxima com flaps estendidos. Para quem quiser fazer um macete aí, lembra que FE flaps extended. Então, você não pode voar acima dessa velocidade com qualquer flap, tá? Nem 10, nem 20, nem 30, nem 40 graus. Então, passou de 85 nós, recolhe os flaps. Beleza? A velocidade NO é a velocidade máxima em operação normal, tá? Somente excederem com ar calmo, ou seja, evitem passar desse arco verde em operação normal de voo, tá? Isso aqui pode trazer alguns danos estruturais aeronaves. Não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, assim, dentro da operação de voo, procurem ficar dentro desse arco verde, tá? E aí, em hipótese alguma, vocês vão exceder esse arco vermelho. A partir daqui, a aeronave corre sérios riscos aí de sofrer danos estruturais. E aí não vai mais conseguir manter operações de voo, tá? Então, cada uma dessas linhas aqui no velocímetro, elas têm um significado e esses aqui, então, são os significados que eu trago para vocês. Importante lembrar para vocês, pessoal, que existem outras nomenclaturas relacionadas à velocidade, principalmente velocidade indicada, velocidade calibrada, velocidade aerodinâmica, velocidade solo, só que são conteúdos aí principalmente da aula de teoria de voo.
Lembrando que a aula de hoje está relacionada à parte prática da operação de voo. Como é que vocês fazem a leitura dos instrumentos e para que cada um deles serve, tá? Mas, novamente, se surgirem algumas dúvidas em relação a esses conteúdos adicionais, por favor, me informem que eu vou ficar feliz em ajudá-los, tá bem? Dando sequência, então, ao nosso agora segundo instrumento a bordo da aeronave, a gente tem o famoso altímetro. Esse altímetro, então, nada mais é do que uma cápsula aneroide sensível à variação da pressão atmosférica, captada por meio da tomada estática do sistema de Pitot, que eu falei ali no início da aula de hoje. À medida que a aeronave sobe, essa pressão estática diminui, e a cápsula aneroide, então, se expande e aí fornece a leitura para o instrumento de vocês. O inverso também é verdadeiro, tá? Então, se a aeronave está descendo, está perdendo altitude, a pressão atmosférica é maior, logo a cápsula aneroide se comprime e aí vai diminuir de tamanho, no caso, e aí também vai fornecer essa informação para vocês, tá? Bastante simples. Então, é importante lembrar que o princípio de funcionamento aqui do altímetro é por meio da variação da pressão, que acontece por meio de uma cápsula aneroide sensível a essa variação, tá? Aqui eu trago para vocês a imagem frontal de um altímetro que vocês vão ver aí na parte prática de vocês, tá? E eu só vou fazer uma menção em relação à atmosfera padrão definida pela ICAO. Isso aqui é conteúdo da matéria de meteorologia. Vocês vão ver bastante isso aqui lá. Só que é muito importante que vocês tenham em cabeça quais são os valores padrões conforme a ICAO Standard Atmosphere, tá? O valor da pressão padrão, 1013,2 hectopascais ou então 29,92 polegadas de mercúrio. Esse instrumento, por exemplo, ele está trazendo a informação em polegada de mercúrio, não em hectopascais. Então, dependendo da aeronave e o tipo de altímetro, pode ser tanto um quanto o outro, tá? O valor da temperatura padrão dessa atmosfera ISA ao nível médio do mar são 15 graus, ok? O valor da densidade do ar é 1.225 gramas por metro cúbico. A velocidade do som, também no nível médio do mar, são 340 metros por segundo. E o gradiente térmico é 2 graus a cada 1.000 pés. O que isso significa? A cada 1.000 pés de altitude que a aeronave ganha, o ar ele vai perder 2 graus de temperatura, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui muito breve para vocês. Pensem que vocês estão voando a 10.000 pés, tá? Se você perde 2 graus a cada 1.000, então quer dizer que a 10.000 pés você perdeu 20 graus. Concordam comigo? Então quer dizer que lá a 10.000 pés, a tua temperatura padrão, conforme ISA, vai ser de 15 menos 20. Então vai ser de menos 5 graus, tá? Lembrando que então isso aqui é só uma pincelada para vocês verem a importância de que esses números estejam na mente de vocês aí para todos os cursos relacionados à aviação que vocês forem fazer. Mas fiquem tranquilos que isso aqui vai ser amplamente abordado no curso de meteorologia. Beleza? Eu quero trazer também 2 principais ajustes, certo? Que está muito relacionado à parte prática de voo, pessoal. A gente tem 4 ajustes, QFE, QFF, QNH e QNE, tá? Tudo isso amplamente abordado aí na parte de teoria de voo. Mas eu quero dar uma pincelada em relação ao QNH e ao QNE, tá? Esse QNH, ele vai indicar a altitude em relação ao nível médio do mar. Ou seja, olhem essa imagem aqui embaixo. Olha essa imagem aqui embaixo. Então, abaixo dessa altitude de transição, vocês vão estar voando em QNH, tá? Pressão local, ok? Quando vocês estão sobrevoando no famoso nível de voo ou flight level, vocês vão ter que ajustar o teu altímetro para 1013 hectopascais ou 29,92 polegadas de mercúrio, para que todas as aeronaves elas estejam voando numa mesma condição de atmosfera, 1013,2 hectopascais, novamente falando, tá? Então o QNE ele vai indicar o nível de voo com base na atmosfera padrão, acima da altitude de transição, tá? Para quem ainda não entendeu, essa altitude de transição é uma linha imaginária existente em todos os lugares do mundo, que ela justamente está ali porque dependendo a localidade do globo, essa atmosfera ela não vai ser tão padrão quanto a ICAO definiu. Então vai ter valores diferentes de pressão, temperatura, velocidade do som e assim por diante, tá? Então a partir dessa linha imaginária, todas as aeronaves vão ajustar o seu altímetro para 1013 hectopascais e a partir de então vão passar a voar em nível de voo, tá?
Uma pergunta aí de regulamentos que é muito comum cair em provas, provavelmente o professor Andrei já comentou com vocês, é em relação à altitude de transição ou nível de transição, tá? A altitude de transição é quando você está subindo e o nível de transição é quando você está descendo, tá? Pensem que altitude você está em pressão local, você está voando em QNH, tá? E se você quer a altitude de transição é porque você está subindo. E quando você está descendo, então, é o teu nível de transição, tá bem? De novo, se alguma coisa não for clara, por favor, entre em contato, tá? Mas quero dar essa pincelada em relação a esse tema pela importância na parte prática de voo também, tá bem? Seguindo, então, o nosso próximo instrumento aí a ser analisado é o CLIMB, também conhecido como variômetro ou indicador de velocidade vertical, tá? Esse aqui ele também tem um princípio de funcionamento com base numa cápsula aneroide, que vai captar a variação da pressão atmosférica e então vai fornecer a informação para o instrumento, tá? Lembrem da tomada estática, que fica geralmente do lado esquerdo da fuselagem do avião, e à medida que a aeronave sobe, o ar atmosférico tem menor pressão, logo a cápsula aneróide ela vai se expandir. E o inverso também é proporcional, tá bem? Essa imagem aqui do canto direito inferior é a visão frontal desse instrumento, tá? E o que vocês precisam ver por aqui? Se esse indicativo aqui está zerado, essa flechinha, quer dizer que tu não está nem subindo nem descendo. Maravilha, show de bola, tá? Se esse instrumento ele bater aqui em 5, quer dizer que tu está subindo 500 pés por minuto. Ou então 1000 pés por minuto. Ou 2000 pés por minuto. É isso que significa, tá? Para você descer também tem esse mesmo significado. Então, se essa flechinha bater aqui em 5, você está descendo 500 pés por minuto, 1000 pés por minuto, 2000 pés por minuto, e assim sucessivamente. É bastante simples de você interpretar um instrumento desse aqui. E se você tiver em nível de voo, se você tiver alguma restrição em relação à altitude, é bem importante que você mantenha aqui o teu climb zeradinho. Isso vai indicar que tu não está nem subindo nem descendo. Só isso, bastante simples, né? Então, seguindo em frente, o Third Coordinator, coordenador de curva. É um instrumento baseado no princípio de giroscópio que auxilia a manter a curva coordenada. Para lembrar vocês, o giroscópio é uma cápsula de vácuo que ela capta as acelerações da aeronave para poder indicar o que está acontecendo, tá? Então ela vai ter um vácuo no meio, ela vai ser uma cápsula de vácuo, na verdade, e à medida que a aeronave acelera, para, sobe, desce, curva para um lado ou para o outro, ela vai ter a sua variação dentro da cápsula, tá? Então o princípio de funcionamento do coordenador de curva é giroscópico. Tá bem? O que isso aqui está nos dizendo na parte prática de voo? Se você está fazendo uma curva para a direita, coordenando manche e pedal ao mesmo tempo de forma correta, a tua bolinha ela vai estar centralizada. Bastante simples, tá? Se eventualmente tu está fazendo uma curva também para a direita, só que tu não aplicou, só que na verdade tu aplicou muito pedal, você vai estar derrapando. Tá? Você vai estar fazendo uma derrapagem. Tu botou muito pedal e aí a tua cauda ela vai movimentar, mas a tua nave não vai seguir essa curva. Então não é bem isso que a gente procura. Por isso que esse instrumento vai te dizer, usa um pouquinho menos de pedal, tá? Se essa mesma curva estiver sendo feita para a direita e a bolinha estiver próxima à direita, quer dizer que tu deu muito pouco pedal. Tu só está usando manche e aí está te faltando um pouquinho de pedal para que essa bolinha centralize, tá? Então isso aqui é a famosa glissada, tá? Essa é a leitura prática desse tipo de instrumento. Então, quanto mais centrada tiver a tua bolinha, mais coordenada está sendo a tua curva, certo? Temos aí também o horizonte artificial, ele vai indicar o nariz da aeronave e a inclinação das asas. Se acostumem em ouvir pitch como a atitude da aeronave ou então bank angle, como a inclinação das asas, tá? Ele também é um instrumento giroscópico, então ele também tem uma cápsula com vácuo que, com base nas acelerações da aeronave, vai poder fazer as indicações aí da atitude da aeronave, tá? Cada segmento de cima do horizonte artificial significa que você está fazendo uma curva com determinada angulação. Então, 10, 20, 30, 45, 60 graus ou 90 graus. Se
Se o teu triângulozinho aqui tiver em 90, quer dizer que tu tá andando não é perpendicular, é perpendicular à linha do horizonte da Terra, tá? Então, não queiram isso com certeza, porque o teu G vai ser bem forte. Essa linha branca, então, indica que é o teu horizonte perfeito. Acima disso, tu tá subindo e abaixo tu tá descendo, tá? Tu também tem um botão aqui que tu pode ajustar, porque às vezes a leitura da bomba de vácuo pode estar errada. Então, tu só ajusta esse carinha para cima ou para baixo de acordo com a linha do horizonte efetiva, tá bem? Esse instrumento, ele vai te indicar também a tua razão de subida. Então, se tu bater ali nessa primeira faixa branca, tu está subindo ali praticamente 500 pés por minuto, ou 1.000 pés, 1.500, 2.000 pés. O mesmo vale para quando você está descendo, tá bem? As imagens do lado, pessoal, está trazendo aqui um nível de curva para a esquerda, então você está curvando aqui a 30 graus, é isso que significa, tá? E a direita também a 30 graus, tá? Essas outras imagens vai ser tanto curva quanto subida ou descida coordenada. Então, às vezes, tu pode estar subindo curva na esquerda, tu vai ver que o ângulo ele permanece no 30 graus e a tua linha ali do horizonte ela está na faixa azul, então você está subindo, tá? O mesmo vale para quando você está descendo. Vamos usar, por exemplo, essa imagem aqui de baixo. Você está fazendo uma curva para a direita, também com uma inclinação de 30 graus. E teu horizonte está abaixo da faixa branca. Então, quer dizer que você está descendo, e aqui há uma razão provavelmente de 1.000 pés por minuto. É isso que eu consigo interpretar para essa imagem. Tá bem? Bastante simples a leitura, mas isso aqui é de extrema importância, principalmente quando você vai voar guardado em nuvem, quando você vai voar em condição de instrumento. Às vezes a tua aeronave está inclinada, independente para o lado, e tu não percebe. Tu não diz que a aeronave está inclinada porque você não tem referência nenhuma externa. Então isso aqui é extremamente fundamental num voo por instrumentos, tá? E também num voo noturno aí, pessoal. Dando sequência então ao giro direcional, ele tem uma função idêntica à bússola, porém ele deve ser checado frequentemente, no máximo a cada 15 minutos, em função do afastamento do alinhamento inicial. Ele também é um instrumento giroscópico, tá? E eu já apresentei isso aqui numa aula anterior, só que como a bússola ela é te apresentada verticalmente, não, perdão, ela é te apresentada horizontalmente dentro de um fluido, numa cápsula, às vezes tu pode não entender muito bem para que lado que você está indo. Então o teu giro direcional te permite fazer essa interpretação de uma forma um pouquinho mais adequada. Mas é importante que quando a tua bússola está indicando 360 graus, que é o caso desse giro aqui, cada 10, 15 minutos, até menos, você olha para a bússola de novo e vê se o teu giro está te acompanhando, tá? Porque às vezes ele pode perder essa configuração inicial, tá bem? Temos a famosa bússola magnética, é um instrumento básico de navegação e orientação presente em qualquer aeronave. Tanto o Cessna 150, vulgarmente conhecido como Teco, quanto um Airbus A380, tu vai ter uma bússola magnética no painel da aeronave, tá? Independente dos instrumentos que ela tiver a bordo da mesma. O princípio de funcionamento é o campo magnético da Terra. Lembrem aquela parte de magnetismo terrestre que já foi abordado. E aí, com base nisso, que a bússola vai dar suas indicações, tá? Eu trago aqui novamente essa imagem do cartão graduado, do cartão de desvios, que por conta de eventuais materiais a bordo da aeronave, a bússola ela pode fazer uma indicação, às vezes, não de forma correta. Então, neste exemplo aqui, se a bússola está indicando 360, considere 001 graus de direcionamento, por conta de alguma interferência que a própria aeronave, às vezes, está fazendo, por conta do metal ou outros materiais que por lá estiverem. Tá? Então, é esse o significado do cartão de desvios, que já foi amplamente abordado aí também. Por fim, por último, mas não menos importante, temos então um relógio. Ele está presente em todas as aeronaves. E aí eu vou trazer aqui para vocês qual que é o objetivo do relógio em cada tipo de operação. No voo visual, ele vai controlar o tempo estimado entre os pontos de referência. Tá? Então, por exemplo, você está voando daqui a Torres. É uma navegação aí que vocês vão se submeter na parte de prática do piloto privado. Vocês vão ter que, a cada ponto de verificação visual, vocês vão ter que saber o teu tempo de distância entre eles, tá? Então, suponhamos que de Caxias até o portão 4 Folhas, vocês tenham ali 5 minutos de distância. Então, vocês vão, por meio do relógio, vocês vão começar a fazer o cronômetro.
Se chegou naquela localização em 5 minutos, maravilha, tá tudo certo até então. Agora, suponhamos que você se atrasou um pouquinho, quer dizer que você está com vento de proa, então você vai ter que recalcular seus próximos pontos estimados. Ou então, se você chegou antes dos 5 minutos, quer dizer que está com vento de cauda, então o vento está te favorecendo, diminuindo o tempo de voo. Tá? Então, é basicamente para isso que o relógio existe numa operação de voo visual. Na parte de voo IFR, o relógio ele é bastante utilizado principalmente nos procedimentos de aproximação e nas órbitas. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema agora, porque não é conteúdo do piloto privado. Mas se tiverem curiosidade, por favor, me abordem. Vai ser bem legal trocar uma ideia com vocês a respeito disso aí. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje ela foi bastante prática e objetiva, só para entender o funcionamento dos instrumentos a bordo da aeronave. Eu já comentei antes, mas aí eu ressalto, tá? Existe uma parte teórica relacionada a diferentes tipos de velocidades, leituras de altímetro, que isso aí vai ser abordado principalmente em meteorologia, teoria de voo e conhecimentos técnicos de aeronaves. Então, não quero me aprofundar muito nesses temas, justamente para não roubar o espaço das demais aulas, tá? Mas, então, hoje vai ser uma aula mais breve em função dessa aplicabilidade prática dos instrumentos, tá bom? Então, assim, de uma forma resumida, eu quero trazer para vocês aí quais instrumentos são baseados com base na variação da pressão atmosférica, com base em instrumentos giroscópicos ou então magnéticos. Isso aqui é a primeira folha do capítulo de instrumentos de navegação de vocês, tá? Inclusive, tirei essa imagem do livro. Vocês podem ver os 3 instrumentos com funcionamento no princípio de um giroscópio é o horizonte artificial, é o giro direcional e é o turn coordinator, tá? Turning bank também pode ser conhecido assim. O sistema de petostático ele alimenta velocímetro, altímetro, climb e o sistema magnético alimenta somente a bússola magnética. Pessoal, isso aqui é muito importante que vocês tenham na cabeça, tá? Quais são os instrumentos alimentados pelo sistema de petostático? Pergunta muito clássica aí, tanto de simulado quanto da prova da ANAC. Mesma coisa para giroscópio e magnético, então é muito simples, né? Mas é importante que vocês tenham em mente qual o princípio de funcionamento de cada um dos instrumentos. Tá bom? Eu vou finalizar a aula aqui trazendo uma imagem verdadeira, uma imagem real do Cessna 172 que a gente tem ali no Aeroclube, tá? Uma baita aeronave, caso vocês optem em fazer a parte prática do curso de vocês com esta aeronave, tá? Aonde que está cada instrumento no meio de tanta coisa que vocês estão vendo aí? É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, a gente tem ali velocímetro, tá? Temos altímetro, temos também o nosso climb, que indica se você está subindo ou se está descendo. Temos aí o nosso coordenador de curva para saber se você está derrapando, se está glissando, tem que dar mais pedal, menos pedal, aquela coisa. Temos aí o horizonte artificial, e muito, muito, muito importante, principalmente em condição de instrumento noturno, você entra numa nuvem, fundamental esse instrumento aqui, tá? Para vocês terem ideia, o Cessna 150 de matrícula Vitor Eco Romeo, ele não tem um horizonte artificial, por isso ele não é homologado para fazer voo visual noturno. Então, isso é uma fase do curso de vocês, vocês vão se obrigar a usar ou o Cessna 172 ou o Cessna 152. Ambos dispõem desse horizonte artificial, tá bom? Dando sequência, temos aí o giro direcional. E lá no canto superior direito, em cima do painel, a bússola. Essa foto ela ficou um pouco escondida, mas se vocês entrarem no evento, vocês vão ver a bússola lá, bem no meio do painel, tá bom? Por fim, aí temos o nosso relógio no canto esquerdo da aeronave. Todos os demais instrumentos aqui, pessoal, não são tão importantes vocês saberem o que é cada um na parte do piloto privado, mas vamos lá, né? Vamos apresentar aqui para vocês. Aqui no canto esquerdo, a gente tem as indicações de operação do motor. Então, a gente vai ter aqui a bomba de combustível, indicação da quantidade de combustível, pressão, temperatura do óleo e do motor, tá? Aqui embaixo, a gente vai ter as luzes, vamos ter luzes de navegação, luzes de pouso, luzes de táxi, o farol rotativo. Aqui a gente vai ter a bateria e o alternador do avião. Do ladinho aqui temos os magnetos do avião, onde você efetivamente gira a chave para bater o arranque do motor, tá? Aqui embaixo, atrás do manche, está escondido o tacômetro do motor, então vai te mostrar a RPM do motor. Aqui temos a manete de potência, tá?
Essa vermelhinha aqui é a manete de mistura do combustível. Esse carinha aqui são os flaps da aeronave, tá? E esses 3 instrumentos aqui, ó, eu vou deixar destacados assim, são instrumentos de navegação instrumento, tá? VOR1, VOR auxiliar e o ADF para procedimentos de NDB. São instrumentos que vocês só vão tratar lá no piloto comercial, vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? Aqui temos a parte de comunicação da aeronave, então os rádios e indicadores ali dos painéis de instrumentos. Aqui temos o transponder, tá aqui embaixo, o transponder do avião, e aqui embaixo temos o piloto automático dessa aeronave, tá? Talvez tenha mais algumas coisinhas aqui que eu posso ter passado. Aqui em cima a gente vai ter a indicação se tu está fazendo navegação por meio do GPS ou por meio dos VORs. Enfim, vamos deixar essa parte aqui para um segundo momento, tá? Mas então, cada coisinha nesse painel tem um significado e um motivo, ok? Vamos dar uma limpada aqui. Então, beleza, pessoal. Para finalizar a aula aí, eu deixo proposto para vocês os exercícios da página 212 e 213 do livro, exercícios 1 a 20. Vocês vão ver que eles vão abordar basicamente aí a parte prática de todos esses instrumentos que eu fiz menção aqui nessa videoaula. Tá bom? Eu novamente me coloco à disposição aí de todo mundo. Por favor, entre em contato, todos têm meu contato. Eu vou ficar muito feliz aí de ajudá-los, tá? Bons estudos e até um próximo encontro. Tchau, tchau.